Eu fiz um vídeo recente agora que era sobre homens inúteis, tá? Inclusive tá com quase 1 milhão de visualizações. Era uma pauta que eu inclusive já tinha feito pra Smail há um tempinho atrás. Uma pauta bem interessante, bem legal. Mas dessa vez a gente trouxe de forma mais descontraída pro canal do Ismael. Que é essa época que eu fazia vídeo pesado ainda para Smail. Hoje em dia só futilidade. Pois bem, deixa eu mostrar todas as partes envolvidas nessa situação. Esse é o André Scardovelli, tá? É acusado de ser inútil. Essa é a acusação que ele vem enfrentando. Quem fez essa acusação foi a Carol Delgado. E uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação é a Ofélia. Ofélia tomou de graça, mas ela tá envolvida nessa situação também. Vamos lá. Por que o André tá sendo acusado de inútil, né? Por conta disso aqui, o raciocínio masculino. A arte do André, a dificuldade de pegar o Nescau e deixar do lado do copo. Tem que fazer todo o trajeto equilibrando a colher pra poder... Não. Ele pegou um pano de prato. Peraí, deu até um teto preto aqui agora. Só um momento. Eu tô voltando ainda pro corpo. Minha alma saiu, ela fez assim... Ele ia limpando o chão com pano de prato. Meu pano de pia pra limpar o chão. Para de comer Marina, o Nescau do chão. Marina, você... Você beija a boca disso. Credo, 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 que nojo. É um pano. Sim. O que é isso daqui? É pano. Um pano velho. de Porque pia. é pano, é pano. pano Não de pia. existe pano de pia, pano É claro que existe. Nossa, esse homem já tá me irritando. de prato. Foi tudo inventado. Não, isso, cara, velho. esse Pano é aqui... pano. Não, velho. esse aqui é o pano que a gente usa pra secar a louça depois que lava. Quem que seca a louça? Várias pessoas. Pra que serve o escorredor se a gente tem que secar a louça? E ele acha que fez um comentário inteligente, né? Se a gente não for agora, a gente vai atrasar. Ah, cheirando a meia. Precisava ter encostado no nariz? Acho que não. Ele vai dar comida da comida pra gente rapidão lá. André, Nossa, ele deu uma fungada forte. Nossa, mas ele botou na narina. Qual que é o sentido disso? Você consegue sentir o cheiro assim à distância? André, você acabou de cheirar a sua meia. E aí? Essa mesma meia que você usou ontem à noite pra sair. Vamos entrar num consenso aqui? Gente, meia é descartável. Não no sentido de jogar fora, mas meia, usou uma vez, coloca na roupa suja. Porque a receita pro seu tênis ficar podre você ficar repetindo a meia. Qual é a função da meia? Absorver o suor do seu pé pra não deixar passar pro seu sapato. Simples. Meia é igual cueca. Usou uma vez, não se repete. Mesmo que você tenha ido ali, coloca na roupa suja. Ai, mas eu só dei uma... Coloque na roupa suja. Porque assim não fica podre seu tênis. E outra, vou dar aqui um exemplo pra vocês de ser humano. Ó, tô aqui, tirei o sapato, essa minha meia tá limpinha, acabei de colocar agora. Peguei aqui a meia, né? Deixa eu verificar se a meia tá suja. Eu não vou fazer isso aqui, uma máscara de Covid com a meia, né? Não vou pegar a meia, amarrar aqui na orelha e depois botar na outra, isso não existe. Eu vou pegar a meia aqui, de preferência parte de baixo, eu vou fazer aqui, ó, 2 fungadinhas esquerda, 2 fungadinhas na direita. Tô vendo que a meia tá usável, mas se eu ficar mais algumas horas com esta meia, eu vou ter que colocar na roupa suja porque ela tá levemente úmida. Acabou. Não precisa você botar a meia assim, ó. Deixa eu ver se a minha meia tá cheirosa. Nossa, ó, eu tô sentindo, ó, deixa eu só mais um pouquinho. Não, eu tô sentindo um leve chulé, mas ainda não tenho certeza, só... É, dá pra usar. É a mesma meia suja que você usou ontem à noite e você vai usar hoje. Tá suja, mas eu acabei de cheirar. Não, André, se você usou ela ontem, ela tá suja. Eu usei por 2 horas ontem. A vida útil de uma meia de 8 horas. Ele inventou. Ai, tá certo, seu marido é um inútil mesmo. Ainda bem que falaram pra você, ainda bem que alguém te avisou. E as pessoas têm que parar de postar esse tipo de homem na internet, fazendo esse tipo de coisa como se fosse orgulho. Eu posso usar por mais 6 horas hoje. Não, você não pode fracionar a vida útil de uma meia. Se você usou, ela tá suja, ela tem que ir pra lavar. Dentro do tênis é limpo, eu usei só por Dentro do tênis é limpo. A tampa da privada também. 2 horas. Eu vou colocar uma meia que eu usei só por 2 horas dentro do cesto de roupa suja? Por que não? Ué, não é injusto colocar uma meia que eu usei só 2 horas, no mesmo cesto de roupa suja que eu coloco a cueca que eu usei. Nossa, me irrita muito. Nossa, mas me irrita tanto. Tanto. Tá me irritando de uma forma. Vamos tentar entender essa arte do André aqui? André, vem cá. André, Oi, Marina. vem cá. Essas roupas aqui, elas estão aqui porque elas estão limpas? Não, Marina, tá suja, eu coloquei no cesto. Não, exatamente, você colocou no cesto, mas você não colocou dentro do cesto.
Aí eu queria saber, às vezes tá limpa, você confundiu, jogou sem querer. Mas o que tem? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre ter uma casa limpa e organizada de ter um muquifo? Se puder me explicar, eu agradeço. A diferença é que elas não estão dentro do cesto, elas estão pra fora. É porque elas estão sujas, mas não tão sujas quanto as que estão dentro do cesto. Você acha que homem pensa? Então, se eu quiser recuperar uma delas pra usar, dá tempo. Enquanto isso, elas ficam aqui. É isso, alguém tem que ficar com os homens ruins. Tem que sobrar pra alguém. Esse sketch é meu. A situação fica pior quando você descobre que ele é médico. Deus me livre. Eu não me consulto com esse homem nem que ele fosse a última opção pra eu não morrer. Jamais. Lá vai com esse estetoscópio pra lá. Que nojo. Tomara que não seja cirurgião. Imagina ele. Acabei a cirurgia aqui, mas como foi só apendicite, eu acho que dá pra pegar essa luva e lavar, né? Higienizar ela. Ó, tá limpinha ainda a luva. Sujou nada de sangue. Não precisa nem trocar. Tem a cirurgia agora às 12. Eu acho que eu posso usar de novo. Não tá suja? Então, tá tranquilo, né? Esse dedo aqui tá um pouco encardido, mas encardido não é sujo. Passar uma aguinha e foi. Me dá uma ajuda aqui? Eu cheguei no banheiro e a pia tava assim, ó. Assim como? Desse jeito. E aí eu Cheia de cabelo de depilação, quer ver? fui entender também. Putz, não tinha visto, ficou assim. Você não tinha visto que ficou assim? Ele é médico, né? Deve conhecer algum oculista que resolva. Eu fiz correndo a barba e fui lá te mostrar pra você ver como é que tava. Entendi. Eu deixei assim, mas pode deixar que eu vou limpar. E agora? Não, pelo amor de Deus, não vai colocar água, André. Marina, você quer que eu limpo como? É que eu acho que é muito melhor você admitir que você tava realmente olhando pra bunda de outras meninas na praia do que você ficar nessa defensiva, entendeu? É mais fácil você falar, sim, Marina, eu estava fazendo isso mesmo. Onde que você tirou isso? O meu óculos filma, André. André? Eu genuinamente não entendo como essas pessoas não percebem que a pessoa é assim, tanto burra quanto cabeça dura, antes de casar. Eu nunca. Então, mas o negócio é que percebem. Esse que é o problema. Percebem. Só que esse tipo de atitude masculina é tida como normal. Se fosse uma mulher fazendo isso, ela seria uma inútil, entendeu? E seria julgada. Vou no mar, só pra não perder. Tá. Aí, ó, nesse momento ele não sabe, mas eu vou saber exatamente o que ele tá fazendo. Eu sinto que é de propósito já. É pra irritar. Tá sabe regebate? É pra irritar. Estão completamente adulteradas pra me incriminar. Não, Porque foi literalmente você que filmou. você deu zoom aonde você queria pra me incriminar. Tempo filmou? 3 minutos. Ah lá, não filmou os 15 minutos que eu fiquei olhando pro pôr do sol. Ai, que delícia. Só ele que vai comer esse ketchup, né? Que ele já deixa toda a saliva dele, todo o DNA. Fica bem gostoso. Muita coisa hoje. Mas amanhã tá lotado. Deixa eu te perguntar, por que tem 2 ketchup abertos na geladeira? Ué? Eu acabei de abrir? Mas por que você não usou o que tinha um pouquinho só? Você abriu outro? Porque tá acabando, Maria. Mas por que você não usou? Pra não deixar o pote vazio dentro da geladeira. Pediu pro meu namorado guardar as compras e ele botou o produto lá dentro. Essa é a Carol Delgado. Inspirada nesse tipo de conteúdo de homens imprestáveis, ela fez esse conteúdo daqui. E assim, vocês vão reparar que ela não cita nomes, ela não cita quem é, ela só fez o conteúdo. E isso é muito importante, o restante da pauta. Prestem atenção nesse vídeo. Gente, eu falei pro meu namorado pra ele comprar um limão, mas tinha que ser maduro e não verde. Ele falou, todo limão é verde. Gente, meu namorado, toda vez que ele faz a barba aqui, fica tudo assim. Eu tenho vontade de me tirar dessa barba. Gente, meu namorado que me na perna aqui na tampa do vaso. Eu já falei 1000 vezes. Ele não quer mais. Gente, meu namorado que pediu pra ele lavar a louça faz 5 dias. Ele nunca lava. Aí ele fala, já vai colocar. Conteúdo simples, satirizando esse tipo de conteúdo. E por mais que a gente perceba leves notas de indiretinha, é um conteúdo que, por exemplo, poderia estar nesse vídeo daqui, em qualquer um desses conteúdos aqui. Mas ela não colocou nomes, não colocou pra quem era, não colocou na legenda nada. Então, quem se identificar, problema seu. O problema é que teve gente que se identificou. E sempre começa assim nos comentários, né? Mariana Baldin, Mariana Baldinha, Mariana Baldinho. O pessoal todos nos comentários apontando que era a excelentíssima esposa que a gente viu no começo da pauta. Se tivesse tomando uma na boca, não tava enchendo o saco dos Ui, meu Senhor, calma. Calma aí, Ofélia. Só um minuto, pelo amor de Deus. outros, né?
Todo dia, eu já tô cansada, tô estressada com essa merda. Todo dia, essas merdas desses barangos. Ai, porque a mulher no bloco de carnaval. Mulher que não sei o quê. Porque não pode sair, não pode beber, não pode sair com as amigas, não pode ter amiga, não pode não sei o quê. Porque a mulher não precisa da faculdade, porque mulher só serve pra ficar lavando cueca, fazendo comida e limpando a casa e cuidando de um monte de criança ranhenta pela casa, né? Enquanto o senhor bonito não faz porra nenhuma. Gente, que chatice, hein? Por que vocês não vão se fuder? Por que vocês não pegam um 99 pop? Chama aí da sua casa, pro exército mais perto. Você para lá na frente, você abaixa as calças de uns 30. Você chupa 30, toma 30 gotas na sua boca. Resolvido. Se tivesse caboclo ocupado, chupando uma buceta, tomando uma lata de p na boca, não tava enchendo o saco dos outros. Eu tenho pra mim uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Que é quem tá gostoso não inferniza a vida dos outros. Porque, pelo amor de Deus, um homem de 30 anos gravar um vídeo de 10 minutos falando que mulher pode ou não pode fazer, o que é de valor ou não é de valor. Se você tivesse meu amigo, você não tava enchendo o saco dos outros. Puta que pariu, que chatice. Desde que essa merda desse povo Red Pill começou a encher o saco na internet, que eles aprenderam a digitar e conseguiram conjugar 2 frases contínuas, eles não param de encher o saco. Meu Deus, ela tá certa. Tô com medo só do meu canal cair, mas ela tá certa. E aí, o André Cardovelli achou de bom tom mostrar que a carapuça serviu, que a agulha entrou na máquina de costura, que a água desagou no mar. Ele, por livre e espontânea vontade, viu um vídeo falando de homens inúteis e ele não só se identificou, como ficou ofendido com a existência desse vídeo. Não só isso, como gravou uma resposta, que a gente vai ver agora. Isso aqui é um vídeo. Produto lá dentro. E aí, eu falei pro meu namorado pra ele comprar um limão, mas tinha que ser maduro e não verde. Ele falou, todo limão é verde. Gente, meu namorado toda vez que ele faz a barba aqui, fica tudo assim, meu Deus, promete de me tirar dessa tudo. Desculpa aí, rapaziada, eu postei na ordem errada e apaguei, vou postar de novo, tá? Então esse aqui é um dos comentários que estavam lá embaixo desse vídeo aí, citando o arroba da Marina. Então alguém comentou, igual a Marina, e aí tem comentários como esse ali embaixo. E esse é o comentário, e eu fui ver o TikTok da pessoa, né? E ela não tem vídeos, ela não tem coragem de se expor. Mas esse é o tipo de vídeo que ela republica. E aí os comentários bem transfóbicos, gordofóbicos. Isso do público que acompanha ele. Limpando a casa e cuidando de um monte de criança ranhenta pela casa. É o tipo de conteúdo que a pessoa republica, dá pra sentir a amargura dela, né? Pelo tipo de conteúdo que ela consome e que ela republica. Ou seja, E dá pra sentir que você é um imprestável pelo conteúdo que você publica também. Já que é pra julgar os outros pelo conteúdo. Todo o conteúdo que eu tive acesso a você foi você não sabendo fazer o mínimo. Pronto, agora eu não posso republicar nada. Por conta de um republicar, ele acha que ela é frustrada, ela é mal comida, mal amada. Por conta de um republicado. esse tipo de pessoa nunca vai entender uma família sendo feliz na rede social pra ela. Isso é ser feliz? Ver você lambendo Todd no chão? Que seja triste! Que tenha depressão nessa merda! Se isso é ser feliz, meu amor, me dê um clonazepam com Rivotril, com Zopidem, me dope, que eu não quero ser feliz, quero ser triste! Ela é algo inimaginável, entendeu? Então não é o nosso público. Da mesma forma que é inimaginável você conseguir fazer a barba, abrir a torneira e lavar a pia. Inimaginável você conseguir colocar o leite e o Nescau do lado de um do outro sem derrubar tudo no chão e passar lambendo, né? Esse daqui é outro comentário sobre a Marina, falando do meu filho e da criação dele, por eu ser provavelmente um pai disfuncional. Sim, é preocupante mesmo. Não é um comentário de hate isso. De fato, se a mãe casou com um cara que não sabe fazer o mínimo e que não demonstra aptidão pra nada do que se propõe, quando a gente tá falando de criação, quando a gente tá falando de atividades domésticas, que tipo de homem será que vai sair de um filho desse? Até porque a gente sabe muito bem que toda criança é reflexo dos pais. E eu sou a prova viva, gente. A minha mãe não me criou sendo funcional. A minha mãe achava que lavar vasilha era coisa de mulher, que lavar a casa era coisa de mulher, que lavar roupa era coisa de mulher. Resultado, eu tive que me tocar sozinho, com uns 13, 14 anos, que eu não sabia fazer nada, porque a minha mãe não deixava eu fazer nada. E daí foi muito mais difícil, porque era um esforço consciente, porque a minha vida inteira, até aquele momento, eu não tinha feito nada. Daí quando fui eu pegar pra fazer, porque eu vi que tava ruim, porque eu vi que precisava, foi muito pior, porque não tinha o hábito, eu tive que desenvolver o hábito, me forçar a fazer aquilo. Então sim, quando a gente vê um cara que não sabe fazer nada, a gente vê o filho e se pergunta o que é que vai sair disso. E essa também é a pessoa que comentou.
E é sempre o ad hominem, né? Ele não tem um argumento pra rebater. Ele posta a imagem, o rosto da pessoa, como se isso fosse um argumento plausível pra justificar o ponto dele. Ai, porque essa menina, ela republica a gente xingando, logo ela tá errada. Ai, porque essa menina, ela é gordinha e ela usa maquiagem forte, logo ela tá errada. Nossa, te xingaram pouco. De coração, te xingaram pouco. Porque se fosse comigo, se você pegasse um vídeo meu pra tentar me desqualificar pelos meus republicados, eu tinha te xingado muito mais. Assim, né, se eu sou ruim como pai, né, imagina como o meu filho vai virar, que tipo de homem meu filho vai ser. Pô, eu fico imaginando como era o seu pai. Porque olha o tipo de mulher que você virou. Esse comentário aqui. Pelo menos eu não é uma mulher que aguenta um cara que não sabe fazer nada dentro de casa. E eu achei muito engraçado, cara, porque é uma pessoa simplesmente indignada que os caras me chamam de mestre. Tá ligado? Mas esse é o humor da parada. Tem alguém rindo? Eu não esbocei um sorriso. Tipo assim, o humor é eu fazer um bagulho absurdo, imbecil, e os caras me chamarem de mestre. Isso, com certeza. Continue incentivando que as pessoas normalizem esse tipo de conteúdo, esse tipo de pessoa, e achem normal um homem que não sabe fazer bosta nenhuma dentro de casa. E que ainda tem isso como inspiração. O bom de você ser esse tipo de hétero é que tudo pra você é extremamente raso. Você não enxerga profundidade em nada. Sua vida é um pires. Dá pra colocar seus pensamentos nesse prato aqui usado. Porque nada pra você é mais profundo do que um humor, que um riso. Nada, não tem profundidade em nenhuma frase, em nenhuma semiótica, em nenhuma semântica. Não tem. Tudo é extremamente superficial, tudo é extremamente leve, tudo é extremamente foda. Entendeu? Nada importa. Não importa se você tá incentivando um comportamento disfuncional, se você, no fundo, tá contribuindo pra cultura do machismo. Não importa, tanto faz. Nada importa de verdade. Eu sei que o que eu faço é imbecil, mas qual seria a graça? Se eu fizesse um negócio imbecil e as pessoas me chamassem de imbecil. Mas não tem graça nem com você sendo chamado de mestre? Não tem graça. Não tem. É aí que tá. Só ri desse tipo de humor quem acha isso normal. Se você tem um cérebro com mais de 2 rugas, você passa raiva com esse tipo de conteúdo. Tanto que todos os comentários que a gente viu defendendo você são de outros homens. Olha que coincidência. Teve até uma mulher ou outra, mas muito gato pingado. Praticamente nada. Olha esse outro comentário dessa pessoa indignada que eu mexo nas bolas do meu cachorro. Mano, pra você saber que eu mexo na bola do meu cachorro, você tem que assistir muito a gente. Na verdade, não, né? TikTok, ele entrega conteúdos periódicos. Por exemplo, eu já tinha visto um vídeo seu de um carrinho de controle remoto e não sabia que você fazia esse outro tipo de conteúdo. Porque o TikTok, ele filtra conteúdos que você vai esboçar mais reação. Seja reação de raiva, se você consome esse tipo de conteúdo o dia inteiro, vai acabar entregando. Seja conteúdos de reação, conteúdos de humor, conteúdos de sátira. Se você consome esse tipo de conteúdo, independente do criador que tá fazendo aquele, se aquele conteúdo se encaixar no seu perfil de vídeos que você costuma consumir, ele vai entregar. Não precisa acompanhar você tanto assim, não. Dá pra você ter visto pelo TikTok normalmente. Tá ligado? Você tem que assistir muito. E você assiste com inveja. Inveja de quê? Me fala, pelo amor de Deus. Eu queria saber. Inveja de quê? É o único motivo pra você assistir. Enfim, cara, esses são alguns dos comentários que tem lá. Tem muito mais se vocês quiserem dar uma olhada. Eu valorizo muito mais as pessoas que estão aqui com a gente do que ficar dando palco pra hater. Mas acho que a gente também não pode deixar... Disse ele, mostrando 500 comentários de hater, mas tudo bem. Pessoas... Tipo assim, a gente se expõe na internet, cara. A gente se expõe e a gente paga o preço disso. A gente é julgado, né, pelo que a gente se expõe e tá tudo certo. Só que do mesmo jeito que as pessoas têm direito de falar a merda que quiser, a gente também tem direito de se defender e se posicionar. Entendeu? Então, é isso, rapaziada. Se você um dia quiser crescer na internet, primeiro você vai ter que ter coragem de enfrentar o julgamento desse tipo de... Ou você vai ter que mostrar que você não sabe fazer nada na sua vida, tá? São duas formas. Então vamos lá, gente. Eu fiz esse vídeo daquele falando do namorado inútil e tal. E ele é inspirado nesse vídeo da Ismael, tá? Sobrou pra mim. Ai, que inferno! Dá várias voltas e sempre cai no da Ismael, né? É impressionante. Eu aqui tranquilo, na minha, tenho nada a ver com nada. Quando de repente...
nesse vídeo da Ismael, em que eu consumo, todo mundo sabe, todo dia de noite os vídeos da Ismael. E aí era sobre o cara que coloca a panela de pressão no freezer, o cara que comprou uma salsicha. Esse era a inspiração do meu vídeo. Nossa, esse da salsicha eu não vi, nem da panela de pressão. Graças a Deus, nesse não tinha infartado de ódio. Estando aqui, algumas pessoas comentaram, pessoas que tinham conteúdo similar a esse, né? Inclusive, há uma menina chamada que é Marina Baldin, tá? Aí comentaram lá, aparece os conteúdos da fulana. Aí o namorado dela foi pegar o meu vídeo, postar nos stories dele e torrar a paciência. Gente, posso falar uma coisa? Eu não falei o nome de ninguém, eu não falei o seu nome. Se você é um homem inútil e tomou as dores, porque é um inútil, eu nem conheci o conteúdo, eu fui ver, é um inútil. Então, pra mim, o mico maior nessa situação não é nem ele respondendo, que é um mico sem tamanho. Mas em nenhum momento ninguém me falou seu nome. Ninguém falou que era você. Ninguém. Daí você... Nossa, isso aí foi pra mim. Ninguém falou meu nome no vídeo. Falou só nos comentários. Mas eu vou responder. Eu acho que pede. Eu sinto que pede. O problema é seu, não era sobre você, não era nada sobre você. Aí você posta meu vídeo como se eu tivesse falado de você e da sua namorada. Eu não estou nem aí. Ainda dando a entender, falou com todas as letras, que as pessoas que me seguem e que estavam indignadas com esse tipo de coisa, são pessoas amarguradas, que não entendem o amor da família. Amigo, senta e rebola. Não sei se você tá ligado no mundo que existe hoje. Não sei se você tá vivendo no mundo em que, tipo, as mulheres estão num cenário horrível de red pill, num cenário horrível de conservadorismo, horrível de morte, horrível de várias coisas. E o meu conteúdo é satirizar esse tipo de coisa. Tentar conscientizar minimamente mulheres que estão numa relação de merda. Se não é o seu caso, cata o que fazer. Eu quero ver todos os dias nos seus stories você criticando feminicídio, você criticando violência doméstica. Não tá. Você ficou enfuriado porque falaram que você não é um bom pai. Ninguém tem a ver nada com a sua família. Todo mundo tem a ver o que posta. E todos os vídeos que ela posta, você é um inútil. Então você quer que as pessoas falem outra coisa? Mostra que você é uma pessoa que não é inútil. Sabe, eu fico por aqui, porque pra ajudar não tem ninguém. Mas pra atrapalhar, aí vem um monte de fã do Neymar, encheu meu saco, porque você posta o meu vídeo como se eu tivesse falado de você. Eu não falei de você, mas agora eu estou falando. Eu farei vídeo só sobre você agora. Fiz esse vídeo aqui de namorado inútil, baseado no vídeo da Ismael, que são os relatos de lá, do cara que bota a panela de pressão, enfim. E aí o namorado da Baldin se ofendeu, né, severamente. Porque tinha 1 ou 2 comentários que falaram que ele gosta dos conteúdos dela. E aí ele pegou pra si. Que é aquele incrível caso, né, do criador de conteúdo que não quer que criem conteúdo. Ai, não, porque tá falando de mim pra mulher. Gente, o Açaí Atacadista tá aceitando currículo. Açaí Atacadista mandou R$15. Eu não quero esse inútil, não. Manda para o McDonald's. Porque, gente, se você for olhar o que eu sou criticada de noite, mas é isso, o homem dá aquele chilique. Aí ele fez 10 horas de stories, que nós vamos acompanhar agora, né? A máscara dele caindo. E ela não tem vídeos, ela não tem coragem de se expor, mas esse é o tipo de vídeo que ela republica. Amiga não pode não sei o quê, porque a mulher não precisa da faculdade, porque mulher só serve pra ficar lavando cueca, fazendo comida e limpando a casa. Eu acho engraçado porque esse vídeo aqui falava sobre opressão, né? Da mulher, como as mulheres são vistas hoje, que elas são completamente oprimidas por ser algo ao homem. Então ele pega um conteúdo super importante sobre machismo num cenário de feminicídio no Brasil e fala que é coisa de mulher mal amada, mas eu vou botar aqui pra você. Esse é o tipo de conteúdo que a pessoa republica, dá pra sentir a amargura dela, né, pelo tipo de conteúdo que ela consome e que ela republica. Ou seja, esse tipo de pessoa nunca vai entender uma família sendo feliz na rede social. Pra ela é... Que vergonha. E detalhe, tá? Ele falou que isso ele tá defendendo a mulher. Em nenhum momento ele defendeu a mulher dele. Ele fala sobre ter chamado ele... É verdade! Ele não falou sobre a mulher dele em momento nenhum, ele só falou sobre outras pessoas. Ele só atacou outras mulheres. A mulher dele mesmo ele não defendeu em momento nenhum. Melhor do que esse pronunciamento dele, que no fim ele fala, só não falem da minha mulher. Mas em nenhum momento ele exaltou a mulher. Eu tô simplesmente indignada que os caras me chamam de mestre. Esse é que é o pior, em nenhum momento ninguém falou sobre a mulher dele. Mas as pessoas estão apontando coisas reais. Dá sim pra você questionar a paternidade de alguém a partir do conteúdo que ela mostra na internet. Até porque eu acho que é importante repetir. Se você não gosta que julguem a sua vida, você não mostra a sua vida. Eu devo ter aqui na minha rua, 60 vizinhos. Eu não sei da vida deles. Eu não consigo julgar a vida deles. Por quê? Porque eu não sei. Em nenhum momento eles estão expondo a vida deles, deixando margem para as pessoas poderem julgar. E as pessoas não sabem lidar com as consequências de trabalhar com a internet. Todo mundo quer as partes boas, né? As partes boas todo mundo quer. Só que tem que entender que trabalhar na internet é isso. Você tem parte boa e tem parte ruim, como qualquer outro trabalho. Só que neste em específico, a parte ruim envolve você ser julgado por outras pessoas. E de novo, quem não quer ser julgado por ninguém, o Açaí Atacadista está com vagas. Tipo assim, o humor é eu fazer um bagulho absurdo, imbecil, e os caras me chamarem de mestre. Mas é isso que vocês têm que entender, o mundo não entende o seu humor.
que o seu humor só quem entende é o homem que não lava a cueca. Homem com a cueca freada. Você é o único que entende. Entendeu? Só essa bolha de homens entende essa comédia. Entendeu? Porque não tem nada mais sem graça do que um homem. A galera vem aqui e fala, essa comédia não é engraçada. Tá bom, agora esse é o auge, né? E assim, tem muito mais que ele falou, né? Que eu salvei porque ele provavelmente vai apagar ou vai distorcer, mas tá lá. Ontem, gente, por uma novidade, as meninas resolveram perguntar de trabalho e eu fico muito orgulhosa. Então teve várias perguntas engraçadas. A menina perguntou se ela deveria fazer agiotagem, muito engraçado. E uma querida perguntou... McDonald's mandou R$15. E quem disse que eu quero? Pode mandar esse disfuncional para o BK. Autônoma ou voltar pro CLT, se ia dar certo o trabalho dela como autônoma, eu achei muito legal. E aí uma querida resolveu gritar lá, ai, aqui da RH. Só vou avisar uma coisa pra vocês, gente. É um show de comédia. É uma brincadeira, tá? Todo mundo tá lá pra se divertir. Primeiro ponto, eu não trabalho pro homem hétero. Você não precisa achar graça, né? Meu conteúdo é satirizar. Eu dou mais risada em um enterro do que nos seus vídeos. Mostra que você é uma pessoa que não é um inútil. O cara sendo médico formado e exercendo a profissão. E você é o que mesmo, além de ficar se vangloriando por ter dado pro Whindersson, kkk, sai da sua bolha. Então, mas é que você ser médico não torna você um ser humano funcional. Ainda assim. Dá pra você ser médico e precisar de 15 pessoas ainda. Uma pra limpar, uma pra lavar sua roupa, uma pra colocar seu café, outra pra ajudar você a atravessar a rua, outra pra limpar sua casa, outra pra limpar seu quarto. Ter uma faculdade não te torna um ser humano funcional. Até porque se a gente dependesse da educação formal pra aprender a limpar a casa, não ia ter ninguém limpando a casa. Aqui numa turnê que tá com a sessão esgotada há 5 dias de antecedência. Eu não preciso que você goste. Sabe o que muda na minha vida você gostar do meu trabalho? Nada. Se um homem hétero gosta do meu trabalho, eu fico muito contente, mas não faz parte disso. Eu não trabalho pra vocês, eu trabalho pra mulheres, tá bom? O segundo ponto, eu conheço muito médico inútil. Né? Você ser um homem branco, classe média, e você fazer uma faculdade de medicina, é o mínimo. A gente vive no capitalismo, você tem que ter uma profissão. Então ter uma profissão não quer dizer nada, quer dizer que você é um ser humano normal, né? A minha irmã, por exemplo, é uma médica, a gente foi muito pobre e com um cursinho de bosta, ela passou em medicina na Universidade Federal. Ela não só passou, como ela foi laureada. Provavelmente você nem sabe o que é isso, mas coloca aí pra você ver os critérios pra uma pessoa ser laureada na faculdade de medicina. Ela sim, não é uma inútil. Agora um homem de classe média é o básico, né, gente? Também não tem que aplaudir a pessoa por ela fazer o mínimo. E quem tem que sair da bolha é vocês, não eu. Quem tem que sair da bolha é ele. É ele que saiu da bolha e foi cancelado. Eu não tô sendo cancelada, amor, no Twitter. Todo mundo tá falando bem de mim. Aqui todo mundo tá falando bem de mim. Eu tô ganhando seguidor. Quem tá com medo, que deve estar chorando em posição fetal lá, conversando com a agência, fazendo 50, é ele. Quem tá com medo de perder o contrato é ele, não é eu. Então eu tô dentro da realidade do universo, vocês que não. Que acham normal expor o corpo de mulheres porque elas deram uma opinião que é correta e que vocês não gostaram. E se você não soubesse que sou eu, se eu não fosse importante, você não tava aqui. Se eu não fosse importante, ele não tinha botado na minha cara lá pra viralizar. Sabe? Só que viralizou mal. Se eu não fosse importante, você não saberia que eu fiquei com o Whindersson. E sim, eu me vanglorio. Não só de ficar com ele, mas de ficar com vários homens que quando vão na minha casa, eles lavam uma loucinha. Eles fazem minha jantinha, sabe? Eles não me tratam que nem um pedaço de lixo. Então, assim, vou sempre me vangloriar. Sempre me vangloriar de pegar pessoas que me tratam com respeito. Essa treta aí do namorado useless, né, da Marina Baldin, tem uma galera, alguns homens comentando assim, inveja da família. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Um cara, um prostituto que eu contratei mês passado, e eu pedi pra ele cuspir na minha cara e me tratar igual uma cadela, ele me tratou melhor do que ele trata a namorada dele. Bateu. Nossa. Fiquei até meio sem direção. Deu até teto preto, assim, 1 minuto. Bicha. Ui. Ele me tratou melhor do que ele trata a esposa, a mãe dos filhos dele. Então, se você achar que eu estou com inveja por algum segundo, gente, pare e pense. Eu realmente gostaria de abrir minha geladeira e ver que meu namorado é tão inútil que ele não conseguiu colocar 3 salsichas no pote? Eu acho que não. Mas tem ciúmes porque não tem relacionamento. Eu tenho relacionamento. Eu sou tão bem sucedida que eu tenho vários relacionamentos, inclusive. Eu namoro homens, mulheres, sou bissexual, tenho vários relacionamentos. Eu sou tão bem sucedida e, inclusive, todos me tratam que nem uma rainha, todos postam coisa comigo, todos lambem o chão que eu passo, todos fazem a janta, todos limpam as coisas, todos colocam a salsicha no pote.
André Scardovelli, o meu vídeo não foi endereçado a você. O meu vídeo foi muito bem endereçado à comunidade Red Pill e sobre como as mulheres estão instáveis dentro de uma sociedade onde homens disfuncionais acreditam que sejam funcionais por fazer o mínimo. Mas como você é um homem disfuncional que faz o mínimo, a carapuça serviu. E o que eu tô aqui pra te dizer é o seguinte, o stories que você postou tem milhares de comentários, dentre eles muito comentário transfóbico. Tem pessoas comentando no meu Instagram, tem pessoas comentando no meu TikTok, e por sua culpa eu tô recebendo comentários sobre a minha imagem, sobre o meu peso, sobre a minha aparência e sobre quem eu sou. E não só eu, como a outra menina que você postou nos stories também, que é uma mulher gorda, está recebendo comentários gordofóbicos direcionados à imagem dela, aonde você também fez questão de frisar, olha só a imagem de quem fala mal de mim. E o que eu tô aqui pra te dizer é o seguinte, para que tá feio! Para que tá horrível. Já não basta tua mulher ter postado um vídeo mostrando que pra além de tu ser um disfuncional, ela ainda tem que achar graça. Porque se ela sentar pra falar, amor, olha só, esse produto não se guarda aqui, você ainda vai criar caso, ela vem pra internet. Isso ali pode ter soado como humor pra muita mulher que também é casada com esse Jurandir disfuncional. Mas pra quem tá de fora, sabe muito bem que aquilo dali foi um pedido de ajuda de uma pessoa que vive em uma relação com uma pessoa completamente disfuncional. O que eu estou aqui pra dizer é, apague os stories onde você posta o meu vídeo, porque você sabe muito bem que o vídeo não foi pra você, mas como ele se encaixa na sua narrativa de coitado, você fez questão de usar. Se você quer ficar arrumando briga, intriga aqui na internet, procure quem está querendo brigar com você, porque eu definitivamente não quero. Mas eu acho engraçado que eu não conhecia a Marina, não conhecia o Antônio, seu filho, e tampouco conhecia você, porque vocês não produzem o tipo de conteúdo que eu acompanho, e ainda assim eu tô sendo jogada dentro de uma situação na qual eu não queria estar. Mais uma vez, Ofélia Schneider, muito prazer. Eu tenho culhão pra marcar, mencionar ou enviar o vídeo caso seja direcionado a alguém. Como não foi o caso do outro vídeo, eu não precisei fazer isso. Mas esse aqui tá muito bem endereçado. Você tá se fazendo de coitado e isso tá saindo feio pra você, tá saindo feio pra Marina e tá saindo feio pro Antônio. E não adianta você citar que as pessoas não entendem uma família feliz vivendo na internet, porque se vocês fossem genuinamente felizes, vocês não estavam na internet, vocês estavam fora dela, vivendo o momento. E não adianta querer me chamar de amargurada, não adianta querer me chamar de N coisas, porque eu sei muito bem o tipo de homem que você é e sei muito bem o tipo de coisa que você faz pra tentar sair por cima. Porque apesar de não te acompanhar, eu já li muitas coisas sobre você. Enfim, eu gostaria que você apagasse os stories onde você me cita, e assim que isso acontecer, eu apago esse vídeo também. Porque o meu vídeo não foi pra você, mas esse tá sendo. Enfim, bom dia. Diva! Nossa, que dicção. Postar isso sobre o primeiro vídeo que eu falei da mulher que publicou. O conteúdo tá perfeito. Tá perfeito o conteúdo que ela fala. Realmente, o papel da mulher não é só ficar na casa limpando pro cara não fazer nada. Eu quis dizer do linguajar que ela usa, eu corto o vídeo antes dela usar um linguajar inapropriado. Não gosta de palavrão? Caralho, buceta, pincadão, botão, vai se f***, e lambe o meu cheio de merda. Gente, um homem velho, um homem babado, com medo de palavrão. Pelo amor de Deus, cresce! Sai da adolescência, você já tem 30! Ai, ela falou. Ai, meu Deus, não acredito! Sabe? Ai, tenha santa paciência. Ela vai ser sua meia podre, a carniça, se baforando chulé. Deve ter baforado tanto chulé que ficou assim. Só isso, mano. Entendeu? Não tem nada de favorecer misoginia, o que vocês querem colocar aí. Segundo, essa pessoa... Nunca tem. Isso é impressionante, porque a gente vive numa sociedade extremamente política. E isso é um debate que não se resume em 2 linhas. Não dá pra fazer um corte de 1 minuto pro TikTok com a profundidade do conteúdo. Porque quando a gente tá falando sobre conteúdos que normalizam uma atitude, eles nunca vão estar com o título: hoje eu vou normalizar o machismo. E com a legenda: sim, sou Red Pill e adoro. Não. Quando a gente tá falando em normalizar uma coisa, a gente tá falando de pequenos atos, pequenas coisas que as pessoas fazem e postam como se fosse algo comum, algo rotineiro, algo do dia a dia, mesmo não sendo. E com essa atitude de você colocar como normal e cotidiana uma atitude que não é e não deveria ser cotidiana, você contribui para a manutenção de um sistema inteiro. É exatamente por isso que existem sim muitas mulheres machistas, porque aos poucos a sociedade como um todo normalizou o fato de que a mulher precisa estar sobrecarregada com todos os deveres
deveres da casa, enquanto o homem não faz nada, pra que ela seja de fato uma mulher. E não é só um homem que faz isso. Não é. Mas entender que o tipo de conteúdo que você posta como se fosse uma coisa positiva não é positivo de fato, é burrice. E só fala muito sobre como você não vê problema no conteúdo que você posta. Porque por mais que pra você não seja assim, esse tipo de conteúdo ajuda a promover a manutenção de um sistema que oprime mulheres, que trata elas como empregadas domésticas não remuneradas, que obrigam a mulher a ficar somente dentro de casa, completamente dependente financeiramente de um marido, que muitas das vezes, não todas, mas muitas das vezes vai trocar ela por outra mulher lá na frente, e ela não vai ter nada, como já aconteceu diversas vezes, em vários outros casos. É isso que você não tem a capacidade de entender, porque o seu cérebro é limitado a achar que o seu conteúdo é só amor, mestre. Claro que você não acha que você faz manutenção de nada, porque o seu conteúdo, pra você, que já tem essa realidade como normalizada, é normal, porque outros antes de você normalizaram esse tipo de atitude como algo comum, e por isso você pensa isso. A gente é reflexo do próprio pensamento, e não só do próprio pensamento, mas do pensamento que outras pessoas desenvolvem na gente. Quando a gente vai crescendo, a gente não percebe, mas a gente absorve tudo, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, e a nossa própria cabeça, a partir dos princípios que são ensinados pra gente dentro de casa, geralmente, forma o nosso próprio pensamento, o nosso próprio caráter. E esse sistema como um todo, ele não surgiu do nada. É um sistema que vem sendo mantido desde antes de Cristo e que se perpetua até agora. Óbvio que tem momentos que ele tá mais acentuado. Por exemplo, agora, a gente tá vivendo uma ascensão bizarra do movimento Red Pill. Então, óbvio que nesse momento, o machismo e toda essa estrutura, a manutenção dela está sendo feita para que provavelmente daqui a um tempo, quando fosse colhendo os louros de ter deixado esse movimento passar como se não fosse nada, as pessoas percebam que, putz, não é bacana. E isso é um ciclo, né? A gente tá falando de uma sociedade que nunca vai estar 100% estável. Vai ter um momento muito liberal para que haja um momento muito conservador e logo em seguida se encontra o meio termo até que volte o movimento conservador para se vir um momento liberal e assim por diante. Isso é histórico. Então, resumindo isso tudo, tá vendo quanto é complexo? Eu precisei quase de 5 minutos aqui de fala para explicar uma coisa que para ele é pequena, porque a cabeça dele não consegue ver além do próprio conteúdo. Ele não consegue ver além do próprio umbigo. E por isso ele acha normal ridicularizar outras mulheres nos stories. Ele vê outra pessoa do público dele chamando uma mulher trans de homem e não fazer nada, não achar que é nada, não excluir o comentário, não bloquear a pessoa. Porque mesmo quando a gente tá numa briga, se a gente tem um mínimo de decência e caráter, a gente sabe que a gente não tem que atacar a pessoa, a gente tem que atacar o argumento dela, que não foi o que aconteceu em momento nenhum. Nossa, deu até sede. Falando que a gente não foi citado no vídeo, cara. Pô, vai lá, vê lá, esses comentários que eu postei são depois de um comentário onde a pessoa cita o nome da Marina. Ou seja, você quer que outra pessoa se responsabilize por conta de algo que ela não fez. Porque não foi ela que fez o comentário citando a Marina, foi outra pessoa. Se outra pessoa viu naquele conteúdo você, a culpa é sua como criador. Você falhou como criador de conteúdo. Você tá transmitindo exatamente a mensagem que o vídeo tá passando. E se a mensagem do vídeo é negativa, a culpa é sua. Todos os comentários estão abaixo desse comentário, ou seja, todos os comentários são sobre a Marina, eu e minha família. Terceiro, sobre o outro Reels da mulher que comentou lá, que eu postei, não tava querendo falar da aparência dela. Quis dizer que no final do vídeo ela mostra os peitos. Ela vai com os peitos pra câmera. Nossa, gente, como pode um homem hétero que tem medo de peito? Ele é bem assim. As pessoas falando que eu tô doído, que sentiu. Cara, estavam falando da minha família. Não tinha ninguém falando da sua família. Estavam falando do seu conteúdo, que é ser um homem disfuncional. Não da sua. Então, se alguém tem o direito de se doer, sou eu. E eu tenho o direito de me defender se tem... Não, você não tá se defendendo. A gente se defende falando e argumentando. Você atacou outras mulheres na esperança de poder atacar mais uma. Tem pessoas tacando hate. Eu não quero mais 5 minutos de fama. Cara, quanto menos pessoas vissem isso, pra mim, melhor. Entendeu?
Agora, Nossa, ele me irrita muito. Nossa, ainda tem mais 42 segundos disso. Ai, cala a boca. A Baldoni é uma criadora de conteúdo aqui da internet, assim como muitas outras pessoas. Ela postou um vídeo onde o marido dela estava sendo disfuncional porque ele guardou um produto de higiene dentro da geladeira. As pessoas Graças a Deus eu não vi esse vídeo. Foi a única pessoa que não viu. Porque senão teria me irritado mais ainda. estavam descendo hate tanto nela, quanto nele, quanto na família deles. E o namorado da Baldoni viu a necessidade de se defender. Só que fazendo isso, ele não percebeu que ele estava lidando exatamente com o público dele. Um público de uma bolha masculinista e um público do qual, por mais que ele não queira soar ou ser preconceituoso, as pessoas que acompanham nele acreditam que ele seja, né? Diante de tudo isso, hoje de manhã eu acordei com um vídeo meu em stories, acordei com menção em TikTok, com um comentário em TikTok, dentre muitas outras coisas. Mais uma vez, tudo que é endereçado a mim, eu não tenho problema nenhum de responder. E quando eu preciso endereçar a outra pessoa, eu também não tenho problema nenhum de marcar, de mencionar ou de mandar mensagem na DM da pessoa. Enfim, o que ele tentou fazer foi defender a família dele. O que a Carol está fazendo é criar conteúdo em cima disso e ela está certa. Porque diante da situação, esse é o público dela, esse é o tipo de conteúdo que ela cria na internet e vice-versa. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, esse não é o meu tipo de conteúdo. Faz muito tempo que eu não posto nada relacionado a esse tipo de coisa. O meu conteúdo aqui é sobre ciências sociais, sobre a minha pessoa, sobre a minha transição, sobre a minha coleção de brinquedos, sobre as coisas que eu gosto de fazer e sobre a minha vida. Então, mais uma vez, tudo que é endereçado a mim, eu venho aqui e respondo. Caso contrário, eu não me meto. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, se você é um criador de conteúdo e você também não entende muito bem como seu público funciona, eu sugiro que você não se meta em buracos onde você não deveria estar metido. Porque tem coisas que tanto nos stories dele, quanto nas citações aqui do TikTok, são crimes. Crimes esses que se eu quisesse, ou se a Carol quiser, ou se a outra pessoa que foi endereçada à situação quiser, a gente pode sim processar, tá? E um processo grande de difamação, grande, porque é ferimento da honra da pessoa, principalmente dentro da internet, quando se trata de alguém que tem muito seguidor. Tá? Enfim, mais uma vez, ele me pediu desculpas, eu aceitei as desculpas, eu não acredito que ele seja inocente a tal ponto dele não entender o que aconteceria postando aquele vídeo, mas eu também quero acreditar que ele sentiu o rajadão e por isso ele pediu desculpas e por isso que quando ele veio a mim, eu concordei. O que a Carol ou que outras criadoras de conteúdo vão fazer adiante disso, já não é problema meu. A minha parte eu fiz, eu desci o sarrafo nele nos stories, desci o sarrafo nele aqui e tô pouco me fudendo, tanto pra ele quanto pra esposa dele. Mas sendo bem sincera, eu odeio ser enfiada em lugares com os quais eu não me pertenço, não me identifico e tampouco quero fazer parte em algum momento. E mais uma vez, se você é criador de conteúdo aqui pra internet, eu sugiro que você tenha consciência de onde você se mete e principalmente o que a sua influência traz. Porque com toda a certeza do mundo, ele não é inocente a tal ponto de acreditar que aquilo dali não reverberaria nada. Tanto transfobia, quanto gordofobia, quanto misoginia. E ele também não é inocente ao ponto de acreditar que só tava defendendo a família dele. Porque se ele fizesse isso, ele poderia ter feito 17 stories endeusando a esposa dele enquanto uma boa mulher, uma boa pessoa. E isso poderia ter sido tratado de uma forma completamente diferente. Mas enfim, apesar de acreditar na bondade das pessoas, eu também consigo ver a maldade nelas. E sem corte, tá? Gente, a dicção dela é impecável. Gente, vamos lá que o ícone, o mestre, botou uma camisa branca. Mais algumas coisas me pegaram e nós vamos lá. então tem espaço pra hate, mas não tem espaço pra defesa. Gente, vamos lá. Ninguém colocou uma arma na cabeça de vocês e obrigou vocês a ficarem ricos, expondo a inutilidade do namorado, né? Tem vídeo dela lá ele botando o negócio de ele olhando a bunda das mulheres na rua. Ela ficou famosa com o vídeo dela fazendo educação positiva com ele. Você prefere tomar banho ou não sei o quê? Em vez de estar falando com o filho, tá falando com o namorado. Ninguém obrigou vocês a criar esse conteúdo. Como eu já disse, se tá ruim, manda currículo pra açaí atacadista que tá precisando de estoquista. Como é que vocês criam um conteúdo que fica famoso na internet, vocês enchem o bolso de dinheiro e agora as pessoas não podem mais linkar vocês ao conteúdo que vocês ficaram famosos? Todo dia a menina posta um conteúdo dele fazendo uma pataquada e as pessoas postam ainda, amiga, se você não for terminar, nem posta, né? E aí, quando alguém lembra de você por causa do conteúdo que você criou, um conteúdo que você ficou rico, você pega os comentários das pessoas que lembraram de você por uma coisa e expõe o corpo das pessoas, a opinião dessas pessoas. Eu quis dizer, do linguajar que ela usa, eu corto o vídeo antes dela usar um linguajar inapropriado. Só isso. Cara, os caras seguem o pior da internet, o Neymar, o caramba, mas uma mulher fala, que nem eu fiz, e eu estou usando linguajar inapropriado. Sério, gente, o que te incomoda hoje na internet em relação a 1 milhão de conteúdo Red Pill, em relação aos seus seguidores comentando lá, essa prostituta falando de mim, porque conteúdo de não... É
Aí isso te incomoda o meu conteúdo, o meu linguajar, o dos seus seguidores chamando a outra de baleia, de rolha de poço, não te incomoda. Mas o meu conteúdo... A aparência dela quis dizer que no final do vídeo ela mostra os peitos. Aí ele veio falar que uma mulher indignada com misoginia, ela, na opinião dela, não vale. Ela não tem pai, não tem família, né? Porque ela não pode achar o relacionamento problemático de um cara, não sei quantos anos mais velho, que engravidou uma menina de 18 anos, ruim. Não pode, porque ela é mal amada pela família. Quem sabe, talvez, essa menina foi muito bem amada, né? Quem sabe, talvez. Porque assim, ai não, porque ela mostrou os peitos. E aí, não pode mostrar os peitos e dar opinião? Não pode. Tem que ficar. Isso só mostra o quão imbecil você é. A cada palavra, é exponenciamento de imbecilidade. Aí o cara vai lá, coloca uma camisa branca e acha que tá fazendo uma grande mousse. Ah, me respeita. Tá com medo de perder patrocínio na Copa do Mundo, filho? Enfim, tirariam essa meia